o arquivo que está na pasta material de aula. Vamos compartilhar aqui. Eu enviei também pelo Google Sala de Aula. Já está compartilhando. Já está compartilhando aqui. Binho, vai para lá para a sala. A vovó vai fazer o exercício com você. A apostila já está lá. Vai para lá. Pessoal, o som tá ok? Tá todo mundo me ouvindo bem? O volume tá bom? Tá ok? Beleza. Não. É a apostila do Branca de Neve. Vou começar a gravação então. Obrigada, pessoal. Obrigada. Vou começar a gravação aqui. Desculpa, meu filho tá aqui. Vou começar a gravação. Bom, então vamos dar início à gravação da aula de parasitologia do dia 21 de setembro de 2020, Campus João Uchoa. Eu vou desativar a câmera para ficar melhor o tráfego de dados, ok? Pessoal, então boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de parasitologia. Hoje o tema da aula é sobre a leishmania, né, um protozoário, e as leishmanioses. Eu tinha pedido que vocês dessem uma lida, assim, né, sobre esse assunto. Alguém queria compartilhar alguma informação que achou legal, que leu? Alguma curiosidade? Alguém já ouviu falar dessa doença? Enfim, conhece alguém que tenha? Ou já tenha tido? Alguém compartilhar alguma história? Bom, então o arquivo já está aparecendo para vocês. Por que o tema é leishmanioses no plural? Ou leishmaníases no plural, não no singular? Ok, Rayane deu uma lida muito rápida. Por quê? Porque existe mais de uma forma clínica de infecção causada por leishmania, né? A leishmania é o parasito que causa as leishmanioses. Então, assim, na verdade, essa doença, né, ou esse grupo, né, de doenças causadas por espécies de leishmania, ele tem uma diferença dentro do que a gente tem visto até agora na disciplina. Até agora a gente viu um agente etiológico e um único, né, que causava uma protozoose, que a gente está estudando os protozoários. No caso de leishmania, existem diversas espécies dentro desse gênero, tá? Então, existem diversas espécies dentro do gênero Leishmania. Vou só dar um exemplo. Por exemplo, na semana passada a gente viu tricomoníase, causada por tricomonas vaginalis, ou seja, um agente etiológico, uma doença. Tricomonas é o gênero, vaginalis a espécie. No caso de Leishmania, a gente tem o gênero Leishmania e diversas espécies causadoras. Então, tem Leishmania brasiliensis, peruviana, Chagas, Donovan, enfim, tem uma série de espécies diferentes de Leishmania. Inclusive, a classificação é bem complexa, tá? Rayane falou, parece muito com bolhas estouradas. Então, o tipo de leishmaniose cutânea, né, a forma clínica cutânea, formam-se essas úlceras, né, na pele, que tem um aspecto bem característico. Então, é uma doença que provoca uma lesão dermatológica característica, a leishmaniose cutânea, mas não é a única
forma clínica de leishmaniose que tem formas clínicas que não dão úlceras, né? Por exemplo, leishmaniose visceral afeta as vísceras, afeta baço, afeta fígado, não provoca úlcera. Tem também a leishmaniose cutâneo difusa, em que placas espalhadas pelo corpo, mas que não abre em úlcera, né? Não é uma lesão aberta. Então a gente tem essas diferentes formas clínicas. E aí a Rayane está falando, também ficou surpresa em saber que a transmissão é por um mosquito. Então é uma transmissão vetorial. É transmissão por um mosquito. Então a picada de um inseto é que transmite esse parasito. Então até então a gente viu protozoários intestinais e um urogenital. Hoje a gente vai começar com esses protozoários teciduais, né? É o primeiro dentre os que a gente vai estudar. Então é um protozoário tecidual ou sanguíneo, né? Então é uma doença negligenciosa. As leishmanioses, né, no caso, fazem parte daquele rol das doenças negligenciadas, segundo a classificação, né, da Organização Mundial da Saúde. Isso a gente falou no início do semestre, né, as doenças negligenciadas, né, que afetam populações mais carentes, negligenciadas em recursos, em tratamento, né, enfim. É uma doença que afeta uma grande parte do globo, né, dos países do globo. Então, ela é uma doença endêmica, ou seja, uma doença típica, uma doença característica que ocorre em 98 países, tá? Então, assim, muitos países são afetados. Eu gosto muito de trazer os dados epidemiológicos e mais atualizados para vocês saberem um pouco da importância, do impacto de se estudar essas doenças que a gente está vendo. Então, esses dados aqui que eu estou apresentando são da Organização Mundial da Saúde do ano de 2018. Então, nesse ano, 600 mil, está faltando um zero aqui, há 1 milhão de casos nesse ano só para forma cutânea. E até 50 mil a 90 mil casos nesse ano de 2018 para a forma visceral. Por que eu coloquei aqui subnotificado? Porque esses são os números de casos que foram registrados, mas muitas pessoas têm leishmaniose e não procuram serviço de saúde. Então, não tem como notificar. Então, esse número, provavelmente, ele é muito maior. O Brasil, ele ocupa uma posição, assim, de destaque, digamos assim, né? Porque ele tem muitos casos de leishmania. Então, forma cutânea, só no ano de 2018, 16.432 novos casos e 3.460 novos casos da forma visceral. Em relação à característica da doença, é uma doença relacionada à pobreza, à desnutrição e à imunidade comprometida. Então, o papel da resposta imune nas leishmanioses, ele é bastante importante, porque isso vai definir um melhor curso ou não da infecção naquele paciente, tá? Então, aqui tem uma imagem, a parte de cima é uma imagem, uma úlcera aqui na região abdominal. Então, essa úlcera, ela é bem característica, a gente vai ver fotos mais para frente, ela tem a borda bem delimitada. As bordas da úlcera que são ricas em parasitos, então os parasitos estão na borda dessa úlcera, né? Não se adquire, né? Não é uma doença que é transmitida pelo contato, ou seja, você pode encostar nessa úlcera e não vai pegar a leishmaniose. Por quê? Porque a transmissão das leishmanioses, ela é vetorial, então ela é relacionada com a picada de um mosquito, de um inseto, tá? Tem um aspecto bastante repugnante essas úlceras, né? Normalmente são poucas que a pessoa tem, não fica completamente espalhado de úlceras, às vezes é uma úlcera ou poucas úlceras espalhadas, normalmente nas partes do corpo que são expostas. Por quê? Porque é no local da picada do mosquito que vai se desenvolver aquela úlcera, tá? Aquela lesão. A lesão inicial, ela vai ocorrer no local onde houve a picada do inseto, que ele vai depositar ali os parasitos
E aí vai começar a replicação dos parasitos. Leishmania, aqui eu vou até aumentar para vocês verem. Ele é um protozoário, vou aumentar bastante aqui. Aqui dá para ver um pouco o aspecto da úlcera. E vou aumentar essa imagem, porque isso aqui é uma imagem de Leishmania. Onde está a Leishmania aqui? Alguém faz ideia? As leishmanias são esses pontos mais vermelhados, né, mais arroxeados, bem pequenininhos. E todas essas aqui são células. No caso, isso aqui é uma imagem de medula óssea, mostrando células em diferentes estágios de amadurecimento, né? Quem se lembra aí que a medula óssea é o local, né, é o tecido onde ocorre a hematopoese, né, o processo de formação das células sanguíneas, e essa medula está parasitada, tá? Então, na verdade, as leishmanias estão proliferando no interior de células. Então, leishmania é um parasito intracelular, ou seja, ele precisa de uma célula hospedeira para replicar-se. Então, aqui a gente vê uma célula, né? Isso aqui é um macrófago que está parasitado por inúmeras leishmania. Tá? Aqui ela já, digamos, a célula já perdeu sua integridade de membrana e elas estão fora dessa célula, vão invadir outras células, né? Vão se localizar em outras células. Então, leishmania é um parasito intracelular. As doenças causadas por leishmania apresentam diversas formas clínicas, então distintas formas clínicas. A gente vai ver algumas delas daqui a pouco. E normalmente a nomenclatura mais usual é o seguinte: a doença mais o agente causador. Então, coloquei um exemplo aqui, a leishmaniose na sua forma cutânea, né, porque tem mais de uma forma clínica, né, mais de uma apresentação clínica nos pacientes, causada por Leishmania brasiliensis. Então, é isso que eu estava falando a vocês. O gênero Leishmania, ele tem várias espécies causadoras. E essa distribuição das espécies tem a ver com, os países do mundo, né, onde ocorrem diferentes espécies das leishmanias. Então, leishmanias aqui do Brasil são diferentes das leishmanias que ocorrem, por exemplo, em algum país africano, né? Então, tem uma rica quantidade de agentes etiológicos. Então, eu vou começar a falar para vocês o lado direito dessa tabela aqui. São as principais formas clínicas. Então, existem duas maneiras da gente classificar as leishmanioses. Eu vou apresentar as duas formas de classificar para vocês. Então, do lado direito, a gente vê a primeira forma de classificar as formas clínicas, ou seja, as apresentações clínicas que vão ser encontradas nos pacientes. Então, os pacientes podem ter a forma cutânea, leishmaniose cutânea, que é aquela da primeira foto que a gente viu no slide anterior. Lesões cutâneas, né, na pele, limitadas, ulcerosas ou não, ou seja, aberta em úlcera ou não. Então, essa é a forma cutânea. Existe a leishmaniose mucocutânea ou cutânea ou mucosa, é a mesma coisa. Vão ter lesões ulcerosas na mucosa do nariz, boca e faringe. Ah, mas só dá nessa parte do corpo? Sim, só dá nessa parte do corpo, tá? Mucocutânea, nariz, boca e faringe. Então, ela afeta a face, afeta o rosto do paciente, forma mucocutânea. Deixa eu ver a pergunta aqui. Tem algum estado com número de muitos casos? Depende da forma clínica. Tem alguns estados do Brasil que a gente... por exemplo, aqui no Rio de Janeiro não é um estado que ocorre que seja muito frequente, mas a gente tem casos sim, tá? Professora, Oi. Mais no norte do Brasil? Tem, na região norte do Brasil, sim, tá?
Tem na região norte do Brasil. A pergunta aqui da aluna, a mucocutânea só atinge esses locais por conta de muco nesses locais? Não, é pela preferência do parasito. Então, assim, por que tem essas formas clínicas? O parasito tem uma palavra que eu vou falar, eu acho que eu já falei com vocês, é o tropismo, preferência. Então, o parasito ele tem preferência por alguns locais do corpo. E isso, o que acontece para a forma mucocutânea? Começa com a picada do inseto na pele, em algum local, e o inseto, por via sanguínea, né, através da corrente sanguínea, ele tem preferência, tropismo, pelas células dessa região aqui da face, da boca e tal. A gente vai ver imagens. Na verdade, o tecido ele é completamente destruído. Vocês vão ver, uma coisa horrível. Provoca um aspecto bastante repugnante no paciente. Ele sofre, né, bastante. Existe a forma visceral, leishmaniose visceral, também é chamada de calazar. Leishmaniose visceral ou calazar, ou seja, afeta as vísceras. Então, os parasitos têm um tropismo, têm a preferência por células do sistema retículo endotelial ou fagocítico mononuclear, é a mesma coisa, do baço, do fígado e da medula óssea. Então, eu esqueci de falar uma coisa para vocês antes, é um parasito intracelular, leishmania, eles gostam de monócitos e macrófagos. Então, é onde a gente vai encontrar as leishmania, tá? Em monócitos e macrófagos. A aluna está falando aqui que não consegue entrar na aula, eu já mandei o link pelo Sava e mandei o link aqui também, vou copiar de novo o link dessa aula. Copiei já. Professora, encontramos aonde? No interior de monócitos e macrófagos. São as células hospedeiras desse parasito. Tá? Então, a leishmania é um parasito intracelular encontrado no interior de monócitos e macrófagos. E aí, por que baço, fígado, medula óssea? Porque são órgãos ricos nesse tipo de célula, tá? Então, de todas as formas que a gente falou até agora, essa é a mais grave, tá? A visceral é a mais grave. Visceral não dá úlcera na pele. O parasito ele tem preferência por esses locais do corpo. Então, quando a gente fala de tropismo e tal, tem muito a ver com a diferença na temperatura corporal. Então, por exemplo, nos órgãos internos, a temperatura tende a ser maior, né, a temperatura corporal, fisiológica, do que na pele. Então, isso tem muito a ver com o tropismo do parasito. Ele cresce melhor em determinadas temperaturas, tá? Por exemplo, isso explica a diferença entre uma forma cutânea, um parasito de forma cutânea e um parasito de forma visceral, porque são diferentes, são espécies de leishmania diferentes. E o quarto tipo é a leishmaniose cutânea difusa. Normalmente, o indivíduo ele tem placas espalhadas, então formas disseminadas cutâneas não ulcerosas, formam-se placas espalhadas pelo corpo todo. Indivíduos anérgicos, ou seja, indivíduos que não tenham uma resposta imune, não respondem aos antígenos de leishmania. O que isso quer dizer? As leishmanias elas estão proliferando muito, aumentando de número, e o sistema imunológico não está respondendo, tá? Porque, como eu disse no início da aula, a resposta imune é bastante importante para o controle das lesões. Essas lesões que a gente está falando aqui, elas resolvem, elas se fecham, tá? A pessoa fica alguns meses com essa lesão, mas depois ela fecha. Diferente visceral. Essa daqui, a visceral, como eu já disse, que ela de todas é a mais grave, e sem tratamento o indivíduo morre. Probabilidade de 90%. A professora está picotando muito. Bianca, tá picotando, picotando bastante. Será que é a internet? Não sei se eu falei muito rápido também, ou se eu me mexi e o microfone
Então, a leishmaniose visceral, a leishmaniose visceral, a chance de morte, ela é muito grande se o indivíduo não for tratado. Se ele não receber tratamento, ele vai a óbito, tá? Então, dessas aí, de todas, mais grave é a visceral, tá? E a cutâneo difusa, que a gente estava falando, o indivíduo não tem uma resposta imune adequada, é por isso que é chamado de indivíduo anérgico. Ele não responde aos antígenos de leishmania. Então, a leishmania prolifera e ela vai formar placas espalhadas pelo corpo. Ou essa forma, ela também aparece após o tratamento do calazar. Também é uma forma que pode ocorrer. O indivíduo teve a leishmaniose visceral, foi tratado, e aí a leishmania dá uma recidiva, né, reaparece nessa forma clínica. Então, essa é a primeira maneira da gente classificar, em 4 formas clínicas, né? Cutânea, mucutânea, visceral, cutâneo difusa. Mas tem uma outra forma de classificar, que está aqui em vermelho, do lado esquerdo, que é muito usual. Uma outra maneira de você classificar as formas clínicas. Então, no Brasil, tanto as formas cutâneas como as mucocutâneas do Novo Mundo são denominadas leishmaniose tegumentar americana, LTA. Então, por que Novo Mundo? Continente americano, né? América. Novo Mundo, porque a gente tem as leishmanias do Velho Mundo, Ásia, né, Europa, Velho Mundo, e o Novo Mundo, o continente americano. Então, a gente pode aqui no Brasil utilizar essa classificação. Então, com isso, a gente reduz para 2 formas clínicas: leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral, tá? Eu acho que algumas pessoas já devem ter ouvido falar de leishmaniose tegumentar. Eu acho que esse nome, né, não é muito estranho. Então, a leishmaniose tegumentar, ela afeta pele, né, e mucosas, tá? Então, leishmaniose tegumentar americana. Aí, com isso, se você for usar essa classificação aqui, vai se reduzir para duas formas clínicas: tegumentar americana e visceral. Tá? Tanto faz vocês usarem qualquer uma dessas formas, essas divisões de formas clínicas. Bianca, eu não entendi. Não, desculpa, eu não entendi. Peraí. Aqui no Brasil, a leishmaniose é dividida nessas 2 formas: visceral e cutânea, é isso? Você estava no início da aula, Soraya? Não consegui por causa da internet. A internet está muito ruim. Então, eu tinha explicado o seguinte: tem 2 maneiras de você classificar os pacientes. A primeira maneira é em 4 formas clínicas, que é o que está aqui do lado direito. Você pode classificar os pacientes, agrupar em 4 grupos. Ou pode usar uma outra classificação. Por exemplo, vai agrupar, né, todas essas formas aqui que dão na pele e nas mucosas, a gente vai chamar de leishmaniose tegumentar americana. Então, não importa se é só pele ou se é pele mucosa, vai ser chamado de leishmaniose tegumentar americana. E aí, com isso, a gente reduz para 2 grupos: a leishmaniose tegumentar americana e a visceral. Entendeu? Então, né, segundo essa classificação aqui, a gente fica com 2 grupos de pacientes: os que têm, né, a leishmaniose tegumentar americana, ou os que têm a leishmaniose visceral. Calazar, mesma coisa. A gente reduz. Então, são 2 maneiras, eu estou apresentando a vocês as 2 maneiras que vocês podem ler em algum livro, alguma bibliografia. Então, é importante a gente falar que tem essas 2 maneiras de classificar os pacientes, tá? Como eu tinha dito também, tem muitas espécies do gênero Leishmania. Então, eu coloquei aqui as que são mais frequentemente associadas às formas clínicas. Então, por exemplo, leishmaniose cutânea é mais comum que ela seja causada por leishmania
vocês estão vendo, né, 3 agentes etiológicos diferentes, né, amazonenses, brasilienses e Chagas, mas existem inúmeros. Eu acho que eu tirei aqui do slide, mas eu posso outro dia mostrar para vocês a quantidade de espécies de leishmania. É bastante complicado, né, assim, até a classificação das leishmania. Vamos ver algumas imagens aqui dos pacientes, então, das formas clínicas. Aqui, ó, lesão na falando a vocês, a lesão, ela ocorre no local da picada do inseto. E é uma lesão ou poucas. Não é a pessoa ter o corpo inteiro espalhado, né, de lesões. Normalmente não é assim. São uma ou poucas lesões, pouco número de lesões. E essas lesões, elas vão ocorrer em locais descobertos do corpo, né? Perna aqui, ó, braço, mão, rosto. Então, tende a ser em locais descobertos do corpo. O que pode acontecer? Essa lesão, em alguns casos, ela pode ser infectada por uma infecção bacteriana, tá? A lesão, o exudato aqui, né? Ele pode, pode estar infectado por uma infecção secundária bacteriana. Mas não significa que essa lesão ela é contagiosa. Então, não tem risco de você contrair leishmaniose tocando na lesão ou cuidando de um paciente, tá? Mas pode sim ter uma infecção bacteriana secundária ali. E essa lesão, pessoal, ela abre, né? Então, ela começa pequena, ela começa como uma pápula, ela vai abrindo, ela cresce e depois ela fecha, tá? E esse processo, ele dura muito tempo. Não, do nariz do gato é a esporotricose. É esporotricose. Professor, a minha mãe, ela teve uma ferida, assim, mais ou menos assim, na perna, e demorou muito tempo para cicatrizar. Ela tinha a sensação que estava fechada, que já tinha sarado, mas depois ela abria novamente. Ela morava onde, a sua mãe? Interior, eu não sei também, eu não sei se tinha alguma coisa a ver porque ela era diabética, mas ela tomou muito muito mas medicamento, não funcionou. Entendi, mas aí tem a ver, né? Com o pé diabético, né? Uhum. Essa lesão... Inclusive, ela tem, né? Ela é muito delimitada, a borda dela é muito delimitada. É uma lesão que ela vai ser um formato ou redondo, né? Ou um pouco ovalado. Ela é bem delimitada, porque tem algumas lesões, às vezes, que ficam, né, espalhadas, assim, né? Ela tem um contorno bem definido. É bastante característico. Então, assim, quem bate o olho, quem, né, conhece, bate o olho já sabe que é leishmania, né? Mas é importante colher o material da borda da lesão, tá? Então, esse local aqui mais altinho, né? Aqui talvez não dê para ver, vocês talvez não estejam com o tamanho muito grande da imagem, mas a borda ela é elevada. Esse é o local mais rico de parasitos. Então, se você fizer uma punção ou uma raspagem desse local, da parte mais alta, vai encontrar muito parasito. Aí realmente confirma o diagnóstico, né? Colhe o material, faz a lâmina e analisa. Aqui, ó, mucocutâneo ou cutâneo ou mucosa. A região... Essa imagem não é nem tão horrível, tá, gente? Mas tem imagens muito piores. Aqui, esse paciente afetado o nariz e lábio superior. Então, ela dá nessa região da face. Essa forma clínica, ela começa com uma lesão, uma úlcera em alguma parte do corpo, mas por via sanguínea, os parasitos se localizam aqui, tá?
Forma cutânea ou difusa, vocês conseguem ver o rosto, tórax, braços, placas, são placas espalhadas, então diversas lesões não ulceradas. Essa é a cutânea ou difusa. Tá? Essa tem a ver com a resposta imune, que não o indivíduo, as leishmanias estão crescendo muito e o sistema imune não está conseguindo controlar. E essa daqui, essa última imagem, é um paciente com leishmaniose visceral. Vocês podem reparar que não tem úlcera nenhuma, né? Não tem nenhuma lesão na face, mas o indivíduo acentuado o emagrecimento, hepato e esplenomegalia, ou seja, hepatomegalia e esplenomegalia, ou seja, aumento do fígado e aumento do baço, ou seja, fígado e baço repletos aqui de leishmania, tá? Então, os macrófagos desses órgãos estão abarrotados de parasitos. Eu trouxe aqui umas imagens dos países que são afetados. Esses dados aqui, o mapa é de 2015, mas os dados aqui de baixo em laranja são do ano de 2018, a Organização Mundial da Saúde, tá? Então, a gente pode ver os países afetados. Então, assim, a gente vê praticamente, né, salvo algumas exceções aqui no continente americano, África também bastante afetada, Ásia, né, assim, mas o sudeste da Ásia é bastante afetado. Então, a gente tem uma distribuição muito ampla, tá? Em relação à leishmaniose mucocutânea, 90% dos casos estão nesses países aqui, ó, Bolívia, Brasil, Etiópia e Peru. Então, no início da aula eu tinha falado, o Brasil tem bastante, vocês vão ver que o Brasil ele está em todas as listas aqui que eu for apresentar para vocês. Todas as formas clínicas, o Brasil tem bastante caso, tá? Em relação à forma cutânea, 85% de todos os casos do mundo, né, de novos casos, estão em 10 países. Afeganistão, Argélia, Bolívia, Brasil, Colômbia, Irã, Iraque, Paquistão, Síria e Tunísia, tá? Então, Brasil, né, em relação à leishmaniose cutânea, mucocutânea. Esse outro mapa aqui, o mapa em azul, de cima é do ano de 2015, são os países afetados por leishmaniose visceral, tá? Deixa eu ver aqui o chat, tem uma pergunta. Boa noite. E 95% dos novos casos estão nesses países aqui: Brasil, China, Etiópia, Índia, Iraque, Quênia, Nepal, Somália, Sudão e Sudão do Sul. Tá? Então, assim, vocês podem ver que o nosso país, ele está dentre aqueles países que concentram a grande maioria dos casos, tá? Então, importância epidemiológica das leishmanioses no Brasil. Então, vamos falar agora um pouco sobre o parasito. Já falamos da doença, o impacto da doença, né, as formas clínicas. O parasito, ele em relação, ele é um protozoário flagelado, tá? Pertence à ordem do Kinetoplastida, família Trypanosomatidae. Por que eu coloquei isso aqui? Por quê? Porque esse parasito leishmania e o Trypanosoma cruzi, que a gente vai falar num momento mais para frente, eles são da mesma ordem e da mesma família. Então, leishmania e Trypanosoma cruzi são bem próximos. Trypanosoma cruzi é o agente da doença de Chagas. Por que eles têm esse nome, Kinetoplastida? Porque eles têm uma organela chamada cinetoplasto. Tá até apontado aqui. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou aumentar aqui. Isso aqui é um macrófago. Eu estou tentando desenhar com o mouse aqui. É o contorno da membrana do macrófago, isso aqui, tá? Aqui no roxo mais escuro é o núcleo desse macrófago. E como vocês podem ver, no citoplasma existem inúmeras leishmanias no interior desse macrófago. A leishmania, dentro da célula, ela vai assumir esse formato redondinho aqui. E aí a gente consegue visualizar duas estruturas, o núcleo e o cinetoplasto, tá?
A gente vai falar da cura e do tratamento dessas doenças mais para frente. Tem tratamento, sim. É bem complicado, mas tem tratamento. Então, a gente consegue visualizar o núcleo, né? Então, é um núcleo e o cinetoplasto. Esse cinetoplasto é uma mitocôndria, né? Uma mitocôndria bastante, assim, destacada, que contém também, né, material, contém DNA, né? Também contém material genético. Então, por isso que eles são da quinetoplastida. Sim, tem a ver com os países subdesenvolvidos, ela está muito relacionada, né, à pobreza e tal, né. Normalmente, respondendo a pergunta da Priscila, normalmente as doenças que a gente estuda, parasitárias, elas, de modo geral, elas afetam os países, né, mais pobres e tal. Então, já falamos que temos diversas espécies do gênero Leishmania, é um parasito intracelular, ou seja, ele fica dentro das células do nosso sistema retículo endotelial, ou seja, monócitos e macrófagos, é onde a gente encontra a Leishmania. E uma situação que eu gosto de apontar aqui é quando ocorre a coinfecção, né? Ou seja, Leishmania da forma visceral com HIV agrava demais, tá? O quadro clínico, porque o vírus HIV é o vírus, né, da imunodeficiência humana, e a gente já entendeu que a resposta imune ela é bastante importante para o sucesso, né, do desfecho das leishmanioses. Como é que se adquire esse parasito? A transmissão, ela é por esse mosquito aqui, mosquito da areia ou mosquito palha, é um inseto bem pequeno, tá? As asas são claras, então são dípteros, né? Subfamília Flebotomine, conhecidos como flebotomíneos ou flebótomos. Então, esses insetos, flebotomíneos ou flebótomos, são os insetos vetores da leishmania, ou seja, o parasito precisa de 2 hospedeiros. Ele precisa do mosquito e ele precisa, né, do homem. Então, o mosquito, ele é tanto hospedeiro intermediário como vetor. Tá? Então, ele acumula essas 2 funções. O mosquito, ele é hospedeiro intermediário, ele vai albergar alguns estágios da leishmania e também é vetor, ou seja, transmite. Como? Através da picada. Porque esses mosquitos, eles têm um aparelho bucal picador-sugador, são as fêmeas que são hematófagas, essa palavra a gente vai falar bastante daqui para frente. Hematófago é que se alimenta de sangue, então são as fêmeas que se alimentam de sangue de hábito noturno ou crepuscular. Então, para você ter, né, o ciclo completo, o que você precisa? Você precisa ter o mosquito, você precisa ter hospedeiros infectados e hospedeiros suscetíveis. Então, o mosquito vai lá, a fêmea, né, se alimenta do sangue de uma pessoa infectada, ingere o sangue dessa pessoa com as leishmania, e aí, quando esse mosquito pica outra pessoa, vai introduzir nesse hospedeiro suscetível os parasitos. E aí você consegue, então, né, ter o ciclo completo. Tá? Então, esse mosquitinho aqui, mosquito palha ou mosquito da areia, um mosquito bem clarinho, ele fica com as asas bem levantadas, assim, as asas, elevadas. Professora, quando está se realizando o hematofagismo. Sim. Pode falhou falar. aqui, a senhora poderia repetir o ciclo rapidinho, por favor? Então, para você ter, assim, completo, você tem que ter o mosquito, o flebótomo, um hospedeiro infectado e um hospedeiro suscetível, né? Um hospedeiro que não tem o parasito. E aí o mosquito se alimenta do sangue de uma pessoa infectada, né? Ingere o parasito, e aí quando ele pica uma pessoa sadia, suscetível, ele vai, né, depositar os parasitos. Então, quando ela pica, no aparelho bucal dela, os parasitos estão localizados aqui. Então, os parasitos, eles são depositados, né, no local da picada, tá? A gente vai ver mais para frente o ciclo com detalhes, tá? Então, esses mosquitos existem
dois gêneros de mosquitos que são importantes. Então, no nosso continente, que é o continente americano, o gênero de mosquito, que é esse palha ou areia, é o Ludzomia. Então, no continente americano, o gênero do mosquito, o nome científico do mosquito é Ludzomia. Os mais comuns são o Ludzomia longipalpis e o Ludzomia intermédia. Então, o gênero Ludzomia, espécie longipalpis ou espécie intermédia. Então, são os mosquitos mais importantes para a transmissão das leishmanioses no continente americano. Na África, na Ásia e na Europa, né, os outros continentes, são os mosquitos do gênero Phlebotomus, tá? O nome científico, Phlebotomus, tá? Nome científico. Então, aqui pra gente, nosso continente é o Ludzomia, continente americano, né? Ludzomia longipalpis ou Ludzomia intermédia. Quem são os animais reservatório, ou seja, que albergam o parasito na natureza, né? Que também participam, assim, ajudam, né? A disseminação de leishmania. Animais silvestres e o cachorro. O cachorro, o cão, ele tem importância como reservatório da leishmaniose visceral, tá? Então, o cachorro doméstico, teu cachorro, porque assim, por que é complicado o cachorro, né? O cachorro vive na residência. O mosquito precisa de sangue. Ele não vai saber se é uma pessoa, se é um cachorro, enfim. Então, quando esse mosquito pica o cachorro e pica uma pessoa, né? Se o cachorro está infectado, ele pode ser o reservatório para infectar outros humanos, tá? Então, para a leishmaniose visceral, o cachorro é importante como reservatório, como animal reservatório do parasita. Para as outras espécies de leishmania, os outros animais silvestres. Então, é até engraçado, as pessoas falam de raposa, nem existe raposa no Brasil, né? A gente está falando aqui no cenário do Brasil, mas são os canídeos silvestres, é tipo cachorro do mato, são alguns animais canídeos que vivem, né, na floresta, que são os reservatórios das outras espécies de leishmania. Então, leishmania, parasito causador, né? A gente já entendeu que vive no interior de macrófagos, precisa de 2 hospedeiros, né? O flebótomo e o mamífero, né? No caso, a gente está estudando a doença humana, obviamente é o homem. Então, ele desenvolve um ciclo heteroxeno, ou seja, precisa de 2 hospedeiros, né? O mosquito, que é o hospedeiro intermediário e vetor, e no caso, a gente está estudando a doença humana, então o homem. Então, esse parasito, ele evolui em 2 formas. 2 formas evolutivas. Sim. Uma pessoa pode desenvolver a leishmaniose visceral e a cutânea ao mesmo tempo ou não? Cara, é um azar desgraçado, assim, realmente é complicado, porque são 2, assim, o indivíduo foi picado por duas espécies de leishmania diferentes, né? Assim, eu não vou dizer que não possa acontecer, mas realmente, né, é um caso bem atípico de acontecer. Então, a leishmania, ela se apresenta em quais formas evolutivas? Ou seja, quais estágios evolutivos você encontra o parasito? Ele se apresenta na forma amastigota e na forma promastigota. Só para vocês entenderem as formas evolutivas. Até agora, vocês viram as formas evolutivas que eram cisto, né? Trofozoíta, cisto, né? Foi o que eu falei até agora. Esporozoíta, falei na semana passada. Então, vocês estão vendo que agora são outras formas evolutivas. Então, para esses tripanosomatídeos, né, que são o leishmania e o Trypanosoma cruzi, eles assumem essas formas evolutivas de amastigota, ou amastigota é a mesma coisa, e promastigota ou promastigota, tanto faz, vocês falem do jeito que vocês quiserem, tá? Então, 2 formas evolutivas, a gente vai entender as diferenças. A forma amastigota é redondo, né, ovoide, o flagelo interno
intracelular. Então, a primeira imagem que eu mostrei a vocês, e aquela outra do macrófago, é a leishmania na sua forma amastigota. Ou seja, que ela está dentro da célula. Ela é muito pequena. Entre 2,1 e 3,2 micrômetros. Isso é muito pequeno, tá? É muito pequeno. E a forma amastigota, ela é encontrada no hospedeiro vertebrado. Então, ela vai ser encontrada nos animais reservatório e no homem, no interior das células, tá? Monócitos e macrófagos, no caso. Então, a forma amastigota aqui, representada aqui, tá? Na letra A, no desenho, aqui a gente tem 3 imagens, uma colorida e 2 em preto e branco, porque aqui é uma leishmania chagas. Então, as leishmania são esses pontinhos mais escuros, né, que estão no interior das células. Aqui estão, tanto para brasilienses quanto amazonenses, aqui a gente está vendo uma célula muito ampliada. Então, isso bem escuro aqui é o núcleo da célula, e a gente consegue ver algumas leishmania aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leishmania aqui no interior dessa célula. Olha aqui, o tamanho dessa barra representa 10 micrômetros. Então, como vocês podem ver, realmente ela é bem pequena. E a gente consegue ver o núcleo e o cinetoplasto. Aqui, leishmania amazonensis, tá? Também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 amazonenses aqui também no interior de uma célula. Então, parasito intracelular. A outra forma é a promastigota, corpo alongado, flagelo livre, extracelular, bem maior, 14 a 20 micrômetros, encontrada aonde? No vetor, no tubo digestivo do vetor, ou seja, no tubo digestivo do mosquito. E também a forma que a gente consegue crescer em cultura de células, crescer em laboratório. A gente consegue crescer promastigota de leishmania. Então, aqui a gente tem a imagem da promastigota, então ela tem realmente o corpo alongado e o seu flagelo. Aqui embaixo uma imagem com várias delas, está em menor aumento, tá? Então, a gente vê esse corpinho alongado, o flagelo livre. Esse flagelo serve para ela se locomover, né? E o núcleo e o cinetoplasto apontado aqui, né? O núcleo e aquela mitocôndria, né? Que a gente já falou, que se chama cinetoplasto, contendo o DNA, né? O kDNA. kDNA é DNA do cinetoplasto, é isso que significa. Então, em relação à estrutura e formas evolutivas, é isso. Vamos ver o ciclo evolutivo. Eu vou aumentar aqui o desenho. Vou aumentar e a gente vai vendo aos poucos. Então, vamos lá. Eu vou andando com o ciclo. Então, uma pessoa aqui é picada, né? Então, transmissão vetorial. Então, o mosquito vai liberar a forma promastigota de leishmania no local, tá? Tá ok, Thaís. Tá tudo bem. Então, libera as promastigotas no local. É interessante porque esse mosquito, ele não consegue canular vaso sanguíneo. Ou seja, a picada não é tão profunda que consiga atingir um vaso sanguíneo e os parasitas se disseminem via sanguínea. E o parasito ele é depositado abaixo, né, do tecido da epiderme. Então, os parasitos ficam localizados no local da picada. Tá? Isso é importante, porque não é nesse momento que a disseminação, né, ela não é por via sanguínea nesse primeiro momento. Tá? Então, os parasitos ficam no local da picada e aí vão gerar aquela úlcera. O que acontece com a promastigota? A promastigota vai entrar em macrófagos, né? Macrófagos do local da picada, né? O macrófago é uma célula residente, né? Quem já estudou, lembra que o macrófago é uma célula fagocitária, né? Faz fagocitose, localizado, né, nos tecidos. Quando a promastigota entra no macrófago, ela evolui, ela se diferencia em amastigota.
tá? Então, ela diferencia, ela evolui para a mastigota. Então, ela entrou no macrófago, ela vai se replicar no interior do macrófago por divisão binária, ou seja, de um parasita, a mastigota originam-se duas. Então, ela vai replicando no interior desse macrófago. E aí, o que acontece? Vai chegar um momento que a membrana do macrófago não vai suportar. E aí vão ser liberados promastigotas, né? Que vão poder se disseminar por outras células do sistema retículo endotelial. Então, esses parasitos, né? Então, isso aqui está mostrando o quê? O aumento da carga parasitária, o aumento do número de parasitos. Entraram alguns promastigotas, que vão replicar no interior de macrófagos, vão originar, a mastigota no interior de macrófagos, vão replicar, e aí você vai aumentando o número, né? E aí tem a disseminação pelas outras células, para as outras células do sistema retículo endotelial. E aí você vai ter as formas clínicas, né? Por exemplo, como nós já falamos, o parasito da leishmaniose visceral, ele vai se localizar nos macrófagos das vísceras, né, dos órgãos internos. Se for da forma cutânea, vai ficar ali. Se for da forma cutânea mucosa, vai para a região da face, né? Então, vai havendo a disseminação. Muito bem, como é que a gente fecha o ciclo agora? Continuando. Esse aqui, o indivíduo já foi parasitado. O vetor precisa se alimentar do sangue, né? O mosquito fêmea, o flebótomo, precisa ingerir esses amastigotos. Então, quando ele suga o sangue, pessoal, só um instantinho, eu já retorno, tá? Só um instantinho, já volto. Desculpa, voltei. Então, o vetor, ele vai sugar o sangue. Então, quando ele suga o sangue de uma pessoa infectada, ele vai ingerir os amastigotas, que estão, por exemplo, no interior dos monócitos, né? Sanguíneos. Monócito é uma célula, um monócito é um tipo de leucócito sanguíneo. Então, lembrem-se que leishmania gosta de monócito e macrófago, né? Então, quando ingere o sangue, suga os monócitos com a leishmania. E aí o que acontece? No tubo digestivo do mosquito, ele vai evoluir, tá? Então, o amastigota vai evoluir a promastigota. Promastigota se divide, né? E aí a gente fecha o ciclo. Quando esse mosquito agora é infectado, ele vai sugar o sangue de uma pessoa sadia e aí fecha o ciclo, tá? A transmissão é vetorial. Então, precisa ter o mosquito, né, que vai sugar o sangue de um hospedeiro infectado, né? Então, aí o mosquito se infecta, e aí esse mosquito, quando ele se alimenta do sangue novamente de uma pessoa sadia, ele vai introduzir os parasitos, né, promastigota, que vão evoluir a mastigota, e aí você tem, então, o ciclo encerrado. Tá? Então, o ciclo evolutivo. Tem uma mensagem aqui, só um minutinho. Tem uma pessoa pedindo para entrar, mas eu não sei como é que eu faço. Não sei como é que eu faço. Ela está por fora da reunião. Deixa eu ver aqui, só um instantinho, pessoal. Então, consegui. Desculpe, voltei. Então, vamos ver um pouquinho assim, algumas características, né, das doenças, né, nos pacientes. Então, assim, pacientes com leishmaniose mucocutânea normalmente é causada por Leishmania brasiliensis. Essa doença também é chamada popularmente de úlcera de Bauru, ou espúndia, ou ferida brava. São outros nomes populares, tá?
lesões cutâneas, ou seja, lesões na pele e nas regiões nasal e bucofaringe. Essas lesões podem abrir em úlceras ou não, ulcerosas ou não. Nesse caso, quando não é ulcerosa, não é aberta, a pele fica espessa, né? A camada córnea da pele fica espessa e o crescimento verrucoso, parece uma verruga. Lesões únicas ou múltiplas, mas múltiplas em pouco número, tá? Não é o corpo todo espalhado de lesão não, tá, pessoal? São poucas. Lesões iniciais começam no local da picada, com linfangite, o aumento, né, do linfa, né, ali no local, e posterior formação da úlcera. A úlcera é indolor, ou seja, não dói, de bordos regulares e salientes. Então, a lesão, ela é bem contornada, tem a borda elevada, tá? O que eu ia falar da úlcera? Mas esqueci. A úlcera não dói, né? Bordos regulares, salientes. Os parasitos ficam no contorno, isso eu já tinha falado para vocês. E a resposta imune do hospedeiro e a genética definem a diversidade dos quadros clínicos. E a resposta imune celular, ela é importante para a cura das lesões. Essa lesão, como eu falei, pessoal, ela demora muito tempo para abrir, meses, às vezes até um ano, esse processo, tá? E depois ela se resolve. Não coça. Não dói, então assim. Aí você pode perguntar, nossa, mas a pessoa vai ficar um tempão com uma ferida dessa e não vai procurar, né, um atendimento, né? Enfim, a gente não sabe o que se passa, né, na cabeça das pessoas. Mas por que é importante uma pessoa que tem uma lesão ir procurar um atendimento num serviço de saúde? Porque o mosquito, quer dizer, para a pessoa ter a leishmania, né, significa que tem o vetor ali e tem uma outra pessoa infectada. Então, a pessoa tendo uma úlcera, né, e tal, significa que ela tem a leishmania no corpo dela e ela pode favorecer a transmissão para outras pessoas dentro daquela mesma localidade. Então, por isso que é importante, né, assim, que confirmar o diagnóstico, a pessoa ser tratada. Então, orientar, né, profissional da saúde, né, vocês estão em formação, a gente não sabe onde vocês vão trabalhar, por exemplo, trabalhando numa localidade, fazendo um trabalho de campo, enfim, se deparou com uma lesão como essa, é importante que se faça o diagnóstico, que se colha o material, que confirme o diagnóstico e essa pessoa receba tratamento para interromper o ciclo de transmissão. Alguém perguntou da erisipela. Foi eu, professora, mas tá. depois eu apaguei a pergunta, porque não tem nada a ver, né? A erisipela é diferente. É bactéria. É bactéria na pele, né? Mas algumas psoríases, eu não sei se é assim que fala, ficam assim, parecidas com essas feridas aí da leishmania, não? Você está falando o quê? Da lesão da psoríase, mas assim, o contorno é diferente, a delimitação é diferente. Essa lesão, gente, é muito delimitada. Ela tem um contorno, ela tem uma borda elevada. Talvez não esteja dando para ver muito. Essa aqui, no caso, não é lesão de face. Mas vocês depois, quando estiverem com o computador, né, ou celular, vocês ampliem para vocês verem. Tem uma elevação no contorno, uma borda elevada, entendeu? Como se tivesse um contorno mesmo. Então, assim, quem é experiente, bate o olho, já identifica que pode ser leishmania, tá? Vou falar um pouco dessa reação de Montenegro aqui. O que é essa reação de Montenegro? É uma reação, é uma maneira, melhor dizendo, de você avaliar a resposta imune celular daquele paciente. Então, como é que se faz reação de Montenegro? Antígeno de leishmania na pele, né, no tecido subcutâneo.
E aí, se houver a formação de uma reação ao redor, né? É o sistema imune, né, agindo. Isso é chamado de reação de Montenegro. Para quem nunca viu esses tipos de reações que você avalia a resposta imune na pele, eu vou dar um outro exemplo que não tem a ver com leishmania, mas é uma reação parecida, que aí pode ser que vocês, né, entendam melhor. Vocês já devem ter ouvido falar do teste do PPD, né, para Mycobacterium. PPD derivado proteico purificado. Então, também é uma reação em que você avalia a resposta imune celular na pele. Tá? Então, o PPD, derivado proteico purificado de micobactéria, você faz a inoculação subcutânea e após algumas horas, né, ou muitas horas, 72 horas, você faz a leitura do círculo que ficou ao redor. Então, quanto maior o círculo, maior a reação, a resposta imune celular. No caso de leishmania, você vai jogar antígeno de leishmania na pele. Quanto maior a reação, mais potente é a resposta imune celular. Isso é chamado, no caso de leishmania, de reação de Montenegro. Tá? Você avaliar a resposta imune celular na pele. Então, a resposta imune celular ela é importante para resolver, para fechar a lesão. Tá? Então, uma reação de Montenegro bastante desenvolvida significa que aquela pessoa tem uma resposta imune capaz de controlar aquela lesão. Tá? Em relação aos aspectos psicossociais, o paciente ele é segregado, ele é separado, porque a úlcera é muito feia. Né? Então, o aspecto repugnante e mau cheiro das úlceras. Aqui não está dando para ver, mas fica o nariz, às vezes até a aba do nariz ela cai, assim, não é cair de soltar não, tá? Mas assim, ela fica, assim, se abaixa um pouco, né? O nariz fica mais baixo, então fica parecendo o nariz de anta. Vocês lembram do nariz de uma anta, um animal anta, que é voltado para baixo? Então, os pacientes que têm essa forma mucocutânea aqui, né, quando dá na face, o nariz fica com aspecto de nariz de anta, tá? Então, assim, é bem ruim, né, para o paciente. Então, é bem difícil. Leishmaniose cutânea por leishmania amazonense. Então, cutânea só dá na pele mesmo. Pode circular entre os roedores silvestres e o homem infecta-se eventualmente. Uma coisa que eu não tinha falado, por que roedor silvestre? Leishmania, pessoal, é um parasito que circulava no ambiente silvestre, né, entre os animais, né, da floresta. E aí, como é que o homem se infecta? Como é que o homem entra nesse ciclo? Quando ele faz desmatamento, quando ele constrói casas perto, né, das florestas. Então, digamos assim, ele está entrando no ambiente, né, e com isso ele vai pagar esse preço, esse ônus, tá? Então, uma doença silvestre. No caso da forma cutânea, lesões únicas ou poucas, ricas em parasitos, não dá metástase. Metástase, o que significa? É quando dá espalhamento para outro tecido. Eu vou voltar para o slide anterior aqui. Isso significa metástase, mucocutânea. Por quê? Porque a lesão não começou no nariz. Ela começou em alguma parte do corpo. Braço, perna, enfim. E deu metástase para cá, tá? Por via sanguínea. Veio para essa região da face. A leishmaniose cutânea não dá metástase, ela só fica na pele mesmo naquele local, tá? Onde ocorre bacia amazônica, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, diagnóstico e tratamento é a mesma coisa para as outras leishmanioses. Essa daqui é o aspecto de um paciente com a forma cutânea ou difusa, que formam as placas na pele, tá? Então, nas Américas, pode ser causada por leishmania amazonensis ou leishmania mexicana também, tá? Lesão única no ponto de inoculação de aspecto nodular,
eritematoso, vermelho e com tendência à disseminação. Lesões múltiplas não ulceradas por todo o corpo, podendo formar placas. Então, essa aqui, o corpo todo pode ser afetado, mas não abrem úlceras. Formam essas placas, a pele fica grossa, né? Vocês conseguem ver? Né? Essa aqui está no rosto. É evolução lenta, reduzida ou ausente, reação inflamatória, imunidade celular reduzida, se for feita a avaliação pela reação de Montenegro, diagnóstico fácil, lesões ricas em parasitos. Então, nesse caso aqui, o que significa? O sistema imune do hospedeiro, né, ou a resposta imunicelular, ela não consegue controlar o crescimento dos parasitos. Então, muitos parasitos nas lesões, né, nos locais afetados. O tratamento é o antimoniais pentavalentes, a gente vai chegar nesse ponto ainda dos tratamentos, prevenção e controle igual das outras leishmanioses. E por fim, a leishmaniose visceral, também chamada de calazar, é outro nome, tá? Ela é causada pelas leishmanias que pertencem ao complexo Leishmania donovani. No Brasil, o agente etiológico é a Leishmania chagas ou Leishmania infantum, outro nome, tá? Então, qual é a característica da leishmaniose visceral? Em áreas rurais, mas atinge também a periferia de centros urbanos. Relacionada a que tipo? Casas de barro, habitações precárias, próximas a matas úmidas, com contato com animais domésticos e animais de criação, ou seja, tem o reservatório, tem o vetor e tem o homem. Eu não sei se vocês leram, no ano passado teve caso de leishmaniose visceral. Alguém leu o caso no Rio de Janeiro? Numa comunidade do Rio de Janeiro? Alguém chegou a ler notícias sobre isso? Teve um menino que morreu. Então, ele morava numa paisagem muito parecida com essa, numa comunidade que ficava muito perto de mata, né, de floresta, né? Então, é uma típica paisagem de uma área endêmica de Calazar. Casas próximas da floresta, tá? O que a gente pode falar do Calazar, assim, de destaque? A maioria dos casos está no Nordeste, Maranhão até Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E o cachorro, né, o cão, o cachorro doméstico é o reservatório. Então, esse animal aqui é um animal doente, tá? Extremamente magro. As unhas estão enormes, porque é um animal que não está ativo, tá? Úlceras na pele. Então, esse cachorro aqui, esse cão, ele está doente, né? Aqui o indivíduo, só para mostrar, fazendo a coleta dos animais. Por que tem que coletar, né? Porque o animal, ele pode ser o reservatório. Isso é importante para a transmissão da leishmania para as outras pessoas. Esse cachorro aqui, gente, ele não tem salvação, não, né? Esse cachorro aqui, infelizmente, tem que sofrer eutanásia, porque não tem jeito, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que fazer com os cachorros, né? Tem prevenção para o cachorro, tá? Como é que são os aspectos clínicos da leishmaniose visceral? Essa aqui, pessoal, é a forma mais grave, tá? Então, assim, enquanto as outras que a gente falou até agora davam as úlceras na pele, né, e tal, ou na região da face, essa aqui tem os aspectos clínicos, eles são diferentes. Começa com uma febre irregular, aumento do baço, pode ser aumento do fígado também, esplenomegalia. Esplenomegalia é aumento do baço. Hepatomegalia é aumento do fígado. Emagrecimento, caquexia, alta taxa de mortalidade. Então, o parasito invade os órgãos profundos após colonização cutânea. Então, começa com a pele, mas depois o parasito vai se localizar nesses órgãos internos, tá? Quais órgãos? Órgãos que sejam ricos em macrófagos, que é a célula que ele gosta, a leishmania. Então, a gente pode ter medula óssea, fígado, baço, linfonodos, órgãos que tenham muito macrófago, são parasitados.
E aí eles aumentam de tamanho, porque tem hiperplasia e hipertrofia. A gente vai falar disso agora. Normalmente, essa aqui, a visceral, ela tem uma epidemiologia um pouco diferente, atinge crianças até 10 anos, sexo masculino, relacionada a desnutrição e baixa imunidade. Se não tratar, a pessoa morre. Mortalidade é altíssima, 90%, até 90%. As outras formas cutâneas, né, a forma tegumentar, ela não leva a óbito. Essa daqui é diferente, a visceral ela é bem diferente, tá? Morte. Como é que começa a doença? No local do inóculo, né, onde houve a picada, vai formar uma pápula, né, uma elevaçãozinha ou um nódulo duro, e aí vai evoluindo. O indivíduo pode ter uma evolução benigna, né, não ter grandes sintomas, tem uma imunidade humoral e uma imunidade celular adequadas. Porém, num certo percentual de indivíduos, começa a haver uma proliferação exagerada, né? Hiperplasia é aumento do tamanho da célula, hiperplasia é aumento do número de células parasitadas, hipertrofia é o aumento da célula, fica grande, né? Então, com isso reflete, né, na esplenomegalia, na hepatomegalia, alterações na medula óssea. Então, a medula óssea é um órgão muito parasitado. O indivíduo pode ter anemia, leucopenia, plaquetopenia. O que é isso? O que é leucopenia? Diminuição do número de leucócitos. Plaquetopenia, diminuição do número de plaquetas. Anemia é o número, o hematócrito, né, a quantidade de hemoglobina, melhor dizendo, abaixo dos níveis normais. Então, o parasito ele interfere no funcionamento desses órgãos. Então, ele interfere no funcionamento da medula óssea. Ocasiona anemia, leucopenia e plaquetopenia, ou seja, interfere no funcionamento normal da medula óssea. Então, de todas, essa aqui, a visceral, é a mais grave, tá? A mais grave de todas. Como é que a gente faz diagnóstico? Diagnóstico clínico, anamnese, o aspecto das lesões, né, e os sinais e os sintomas, mas é importante que se faça confirmação laboratorial. Olha aqui a imagem da lesão, como é que é. Ela é bem contornada, né, dá para ver direitinho, e a borda é elevada, tá? Como é que a gente faz diagnóstico? Diagnóstico parasitológico, ou seja, identificar os parasitos. Qual parasito? Parasito na forma amastigota, ou seja, leishmania na forma amastigota, no interior dos monócitos, né, ou dos macrófagos, por histopatologia. Então, se for em lesão como essa aqui, raspado da borda ou punção dos bordos inflamados. Então, nessas lesões, colhe o material, coloca na lâmina, vai fazer coloração e vai identificar os parasitos nas lâminas. O indivíduo fica com a caquexia quando ele está com o nível de algumas citocinas muito elevado. Por exemplo, a citocina TNF, fator de necrose tumoral, TNF-alfa. Isso reflete num estado que o indivíduo fica muito magro, fica com modificações na temperatura corporal, né? A pele fica fria. Isso que é o estado de caquexia. Respondendo a pergunta. Em vísceras, pós-punção hepática ou medula óssea ou baço, tá? Então, para diagnóstico de leishmaniose visceral, tem que ser punção de algum órgão afetado, tá? É muito dolorido, punção hepática ou do baço. De medula óssea, pode ser feita da crista, né, ilíaca, aspira medula e vai fazer a lâmina e vai identificar o parasito, tá? Então, o diagnóstico parasitológico, ou seja, vai achar o parasito. Diagnóstico imunológico, ou seja, a resposta imune. Pode ser feito pelo encontro dos anticorpos no soro, né, no soro sanguíneo. Então, diagnóstico sorológico, né, anticorpos. Aqui eu coloquei 3 métodos diferentes, métodos imunológicos, a imunocromatografia,
o método de ELISA, que é o imunoenzimático, ou a imunofluorescência indireta, tá? São os métodos imunológicos, então encontrar anticorpo contra leishmania. E o teste intradérmico, né, a reação de Montenegro. Para as formas cutâneas, reação de hipersensibilidade retardada aos antígenos após 3 dias com a pápula eritematosa e base endurecida. Cuidados em relação à interpretação do exame imunológico. O exame imunológico, ele demonstra a resposta imune, certo? Ele complementa o diagnóstico parasitológico. O parasitológico demonstra o parasito. O imunológico demonstra a resposta imune. Tá? O que isso quer dizer? Num indivíduo tratado e curado, recebeu tratamento e curou, a sorologia vai permanecer positiva. Né? Então, isso, na verdade, vale para a interpretação de qualquer exame imunológico. A sorologia, né? Então os anticorpos permanecem como uma cicatriz sorológica, então tem que tomar muito cuidado na interpretação, porque o exame imunológico, ele diz que a pessoa já teve contato algum momento na vida com aquele antígeno. Não necessariamente naquele momento exato o antígeno, né, o patógeno está lá. Tá? Então isso é só uma reflexão para vocês na hora de interpretar um exame imunológico. Porque a resposta imunológica, ela permanece. Vocês que já estudaram imunologia sabem da memória imunológica, não é isso? Os nossos linfócitos, eles mantêm aquela lembrança. Então, por esse motivo, mesmo num indivíduo tratado e curado, os anticorpos vão continuar. Então, tem que tomar muito cuidado na interpretação de um exame imunológico. Diferente do parasitológico. O parasitológico, ele diz se está lá naquele momento ou não está, tá? E, por fim, o método molecular. Ai, meu Deus. Obrigado. E o método de biologia molecular? Vai achar DNA parasitário por PCR. PCR é reação da polimerase, né, em cadeia, para amplificar o material genético. Pode fazer no sangue ou medula óssea. Normalmente, é mais usado em pesquisa. Deixa eu silenciar o microfone aqui. Normalmente, o exame de biologia molecular, ele é mais usado em pesquisa, tá? Os exames de biologia molecular normalmente são usados mais em pesquisa. Tem um custo mais elevado, né? Então, o método molecular, esse daqui pode ser usado como critério de cura, o teste molecular, porque, tipo assim, desapareceu o material genético, não tem mais o parasito lá, né? Isso vale, na verdade, essa interpretação vale para qualquer, né, outro patógeno. Não tem DNA, não tem mais. Então, em relação aos métodos de diagnóstico laboratorial são esses. Vamos falar da prevenção e controle. O treinamento dos profissionais, que eu sempre falo importante, né, para fazer diagnóstico, para orientar os medidas de controle, incluindo ciência sobre a área endêmica. Então, o que é a área endêmica? É a área onde ocorre. Então, tem determinadas regiões, determinadas localidades que são endêmicas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma área endêmica para leishmania, né? Assim, já a região muito próxima de florestas, região próxima de Vargem Grande, né? Então já teve surtos, né? Casos de leishmania, tá? E eu falei para vocês agora há pouco, numa outra comunidade que não é em Vargem Grande, na zona norte do Rio de Janeiro, próximo à floresta também, tá? Então, tem que ter ciência sobre as áreas que ocorrem. Identificar os doentes. Leishmaniose é doença de notificação obrigatória, então tem que notificar. Identificou, notificar o caso, né, para vigilância em saúde. Tratar os doentes, então tem fármacos para tratamento, a gente vai falar daqui a pouco sobre o tratamento. Ações de combate ao vetor, ou seja, eliminar o mosquito.
tanto nas casas, quanto nos abrigos dos animais. Abrigo dos animais, a gente está falando assim, por exemplo, né, se o cachorro tem a casa do lado de fora, ou algum outro animal, né, de criação e tal, onde os mosquitos podem estar. Então, usar inseticidas, usar tela, usar mosquiteiro impregnado por inseticida, tá? Usar repelente, roupas compridas, né? A proteção pessoal, né? Também vale. Em relação a áreas silvestres, construir casas distantes da mata e evitar o desmatamento, tá? Porque assim a gente está invadindo o local onde os mosquitos ficam. Vacinação preventiva de cães. Então, pessoal, eu já tinha falado isso para vocês, até o momento não existe nenhuma vacina em uso clínico para nenhuma doença parasitária. Não existe vacina no momento em uso clínico para doença parasitária. Então, vacina não é uma prevenção para as doenças causadas por parasitas. Mas no caso da leishmaniose canina, existe sim uma vacina, tá? Então, tem a vacina para cachorro. Tá? Então, o cachorro, você, né, vamos supor, se você mora num local, né, que tenha leishmaniose e tal, o cachorro pode ser vacinado. É uma vacina paga, tá? Mas é prevenção para o seu cachorro. Alguém botou uma mensagem aqui para o seu cachorro, no local onde exista, né, leishmaniose. Exatamente, Camariz também já teve caso, é essa comunidade, eu não lembrava o nome exatamente, mas é nessa região da zona norte do Rio de Janeiro, tá? Então teve sim, tá? E foi leishmaniose visceral, tá? O menino morreu e teve mais de uma pessoa afetada assim. Oi? Foi o caso do garoto de 3 anos que morreu. Exatamente. Mas acho que teve mais de um. Eu acho que teve até mais de um caso na família dele. Eu me lembro da reportagem que saiu, tá? Então, assim, por exemplo, nessa localidade, como você, profissional da saúde, né, deveria tratar a questão, né? Então, teria que pesquisar, por exemplo, não apenas as pessoas, né, mas os animais também do entorno, né? Tô falando desse exemplo aqui que a gente está dando, da comunidade que o menino morreu. Os animais também poderiam ser reservatórios, tá? Então, o cachorro tem vacina para cachorro. O cachorro doente, como aquele eu mostrei a foto, não tem jeito, tem que sofrer eutanásia. Eutanásia é morte, né? Não tem jeito. Eutanásia em cão doente, tá? Que pode ser reservatório do calazar urbano. Em relação aos outros tipos de leishmania, atenção aos reservatórios silvestres, canídeos silvestres, roedores, marsupiais. Então, outros animais silvestres podem ser reservatórios também. Então, por isso que é importante você não se aproximar das áreas silvestres, né? Porque é uma doença da floresta. Tratamento. A primeira opção, os antimoniais pentavalentes. Coloquei as categorias aqui, tá? Na verdade, antimonial pentavalente é o antimoniato de N-metilglucamina, nome Glucantime, é a primeira opção. Posso dizer a vocês que o tratamento não é simples, demora algumas semanas, muitas semanas, às vezes 20 semanas de tratamento. Em alguns casos é injeção intramuscular, então é dolorido, tá? Então o tratamento não é fácil para leishmaniose. Outra característica do tratamento da leishmaniose: faz o ciclo inteiro, daqui a pouco volta de novo, dá uma recidiva. Então o tratamento ele não cura, né? Não elimina completamente os parasitas. Então, isso que eu estou falando hoje é completamente diferente do que a gente falou para os protozoários intestinais, né? Que você toma 2 dias, às vezes dose única e grande percentual de chance, né, de cura. Então, esses protozoários sanguíneos e teciduais, a gente está estudando o leishmania, é o primeiro deles, o tratamento ele é bem mais complexo, tá? Então, tem os antimoniais pentavalentes, tem as pentamidinas,
quando a primeira opção não funciona, né? Isotianato de pentamidina, que é o lomedine, hidroxiestilbamidina e estilbamidina, e anfotericina B, também pode ser usada para fungo, anfotericina B, para casos graves e casos antigos. Então, esse aqui é o tratamento. Então, o tratamento das leishmanioses não é simples, muitas das vezes ele é feito ambulatorialmente, ele é ao longo de várias semanas e é um tratamento dolorido. E é um tratamento que muitas das vezes não funciona no primeiro ciclo. A pessoa tem que repetir, tá? Então, assim, é bem diferente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? A gente está começando um bloco na disciplina. Leishmania, a primeira doença, são doenças muito mais complexas do que a gente viu até agora, do que uma criptosporidise, do que uma tricomoníase. Essa doença que a gente está falando agora, a leishmaniose, é uma doença crônica. É uma doença, né, em que você tem um protozoário intracelular. Então, assim, ela tem um outro tipo de relação, né, com o seu hospedeiro. Eu vou parar de compartilhar o arquivo, então. Porque eu quero compartilhar um outro arquivo. Pessoal, o que eu queria falar? Na semana passada eu pedi para vocês se dividirem nos grupos, começarem a se dividir em grupos. Lembra que eu falei grupos de até 8 pessoas. Se vocês já tiverem os grupos definidos, me manda no privado, tá? Os grupos que vocês já formaram. Grupo de até 8 pessoas. Por quê? Porque eu vou passar um trabalho para vocês fazerem ao longo dessa semana em grupo. Então, quanto antes vocês definirem, é melhor, tá? Eu vou compartilhar aqui o arquivo para mostrar para vocês o trabalho em grupo. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão me passar o nome das pessoas, né, de cada grupo. Vou querer um representante, um líder de cada grupo. Então, bota assim, grupo fulano, beltrano, o representante é o fulano de tal. Beleza, por quê? Porque a turma é muito grande. Então, ao invés de eu falar com, né, a galera toda, se eu precisar passar uma informação, eu vou falar com os representantes, tá? Então, vocês definam os grupos, até 8 pessoas, pode ser 7, pode ser 6, pode ser 5, pode, mas eu acho que menos do que isso já não é tão legal. A gente vai trabalhar em equipes. Equipes vão receber temas diferentes para trabalhar. Por isso que a equipe tem que ser grande. Né? Por isso que é um grupo de 8 pessoas, porque vocês vão receber assuntos diferentes para trabalhar e depois a gente vai trocar. Então, para a semana que vem, eu vou passar uma atividade hoje, para vocês entregarem na semana que vem, tá? Então, quanto antes vocês definirem os grupos, é melhor. Eu vou dar um tempo para vocês falarem entre vocês os grupos, tá? Deixa eu só terminar aqui a explicação. Então, semana que vem, vocês vão entregar o trabalho feito em grupo. O que eu vou fazer? Assim que vocês me passarem os nomes dos grupos, eu vou criar equipes dentro do Teams, em que vocês vão poder se falar pelo Teams, mandar mensagem. Vou criar equipes de cada grupo. Então, é uma forma de vocês conseguirem se falar. Se vocês quiserem fazer o WhatsApp, mas aí é por conta de vocês, tá? Então, assim, eu estou ajudando aqui, vou criar as equipes dentro do Teams. Então, a gente vai fazer, na verdade, 2 trabalhos em sequência. O primeiro eu vou passar hoje. Assim que vocês me derem os grupos, eu vou dar o tema para os grupos, tá? Porque são temas diferentes, cada grupo vai receber um tema diferente. Vocês vão entregar na semana que vem. O trabalho é escrito, tá? Então, eu vou dar um arquivo que vocês vão preencher, um arquivo de Word. Não se preocupem que não é nada de outro mundo, é um arquivo de Word, tá? E aí, na semana que vem, durante a aula, nós vamos continuar o trabalho, tá?
Então, vocês vão fazer um trabalho ao longo dessa semana e na semana que vem, durante a aula, vocês vão fazer um trabalho em sala. Então, estudem os conteúdos, porque a gente já está perto da AV1, né? A gente já está perto da AV1. Então, já é o momento de estudar, enfim, reler as anotações e tal, tá? Inclusive, o simulado AV1 acaba amanhã. Eu já tinha mandado mensagem, né, para vocês, né? Então, só para relembrar. Vocês podem montar os grupos, me mandem no privado, não precisa ser hoje, pode ser amanhã, pode ser, né, quando vocês tiverem os grupos definidos. Assim que vocês me derem os grupos, eu repasso o tema. Eu vou mostrar aqui para vocês o trabalho, para vocês ficarem bem tranquilos. É uma tabela que vocês vão preencher, tá? Uma tabela com informações resumidas acerca de uma parasitose. Então, eu vou dar um tema diferente para cada grupo. Aqui, ó, integrante do grupo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? São as 8 pessoas, vocês coloquem o nome. Então, eu vou dar o arquivo, vocês vão preenchendo lá o nomezinho de vocês. O tema, vocês botam o tema, né? Que eu passar para vocês. E aí, a tabela tá aqui, ó. Então, tem os espaços. O que vocês vão escrever? Importância da parasitose. Características do parasito. Formas evolutivas do parasito. Mecanismos de transmissão. Aspectos clínicos da doença. Diagnóstico laboratorial. Profilaxia e controle e o tratamento. Vocês estão vendo que o espaço não é muito grande. O que isso significa? Informações resumidas. Então, vocês vão pegar o que for mais importante e colocar em tópicos ou em frases curtas, tá? Então, assim, basicamente é um grande resumo sobre a doença. Então, vocês vão fazer em 2 páginas um grande resumo sobre a doença que vocês forem ficar a cargo de vocês. Deixa eu ver aqui a mensagem. Deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus. Tá. Gente, então, complicado, né? Grupo de 9. Olha só, gente. Então, assim, eu vou encerrar a gravação, tá? Vou encerrar a gravação, que eu já passei todas as informações. Vou encerrar a gravação. Oi. Oi. Oi, só uma dúvida. Esse trabalho vai ficar onde? Poder, assim, você vai colocar ele aonde para poder a gente descrever? Eu vou colocar na pasta daqui o material de aula e vou mandar também no Google Sala de Aula. O arquivo, esse arquivo de Word que eu acabei que está compartilhado. Uhum. Aí, cada grupo vai me escrever. Por exemplo, você vai me escrever. Meu grupo é fulano, beltrano, ciclano, blá, 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 blá. O que eu vou fazer? Vou te responder. Soraya, o seu tema é tal assunto. Ok? Aí, o que você vai fazer? Vai pegar o arquivo, vai salvar com o nome do seu grupo e vai preencher sobre o seu assunto, que vai ser diferente dos outros. Tá? Sim. Então, quanto antes vocês me derem os grupos, mais rápido eu vou passar o tema para vocês, tá bom? E aí a gente vai trabalhar uma metodologia ativa. Por quê? Porque vão ser assuntos que a gente ainda não viu na disciplina. Então, vocês vão pesquisar assuntos que a gente ainda não viu. Vocês vão vamos trabalhar uma metodologia ativa. E aí, baseado no trabalho que vocês fizerem, eu vou usar o trabalho de vocês nas próximas aulas. Entendeu? Entendi. Que vocês construíram. Então, a construção coletiva. Cada grupo vai receber temas diferentes, vai trabalhar um assunto diferente. Por isso que os grupos têm que ser grandes, para vocês poderem trocar, tá? O simulado tem da disciplina, assim, respondendo a Carla. Está sem grupo, então. Oi. O simulado acaba amanhã, hein, gente? Acaba amanhã, Oi.
A gente te manda pelo chat? Pode me mandar pelo chat, me manda no privado, por favor. Porque se mandar aqui nessa reunião, vai ficar difícil. Manda no privado. Vai ficar Então, poluído, não, beleza. senão eu não vou conseguir achar Tá o bom. nome de vocês. Então, o que eu vou fazer para ajudar? Eu sei que vocês têm grupo de WhatsApp e tal, mas de qualquer forma, eu vou criar equipe no Teams com os grupos. Então, vocês vão poder trocar de mensagens entre vocês aqui no Teams, tá? Se vocês quiserem, mas eu vou criar para ajudar vocês. E então, recapitulando, vocês vão definir os grupos, vocês vão ter tempo para fazer isso. Quanto antes, melhor. Me manda no privado os grupos, que aí eu respondo o assunto que cada grupo vai ficar. Beleza. Vocês vão preencher esse arquivo de Word, né? Que está aqui. Ah, mas o espaço acabou. Não tem problema. Pode usar, ó. Você pode ver que o arquivo, ó, ele aumenta o espaço, ó. Mas qual é o objetivo? Que vocês consigam resumir ao máximo a informação. Termina amanhã da matéria dela, cara? Que vocês consigam responder o máximo. Porque presencial não tinha isso. Que vocês consigam resumir o máximo de informação. Onde vocês vão procurar informações para ler? Wikipédia? Pelo amor de Deus, não. Então, vocês vão usar livros. Eu vou mandar uns links aqui também para vocês, tá? Para ajudar. O site do CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, tem muita coisa. Dependendo da doença, Ministério da Saúde, né? Então, assim, usem fontes confiáveis, por favor, tá?